Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim da semana passada, o petista Fernando Haddad foi o último dos presidenciáveis de 2018 a ser entrevistado no Jornal Nacional. Para justificar sua derrota no primeiro turno de 2016, em tentativa de ser reeleito prefeito de São Paulo, Haddad alegou que se represou informação sobre outros partidos e que, com isso, o eleitor foi induzido a erro. O candidato ainda usou a autocrítica do PSDB, feita pelo ex-presidente do partido, o senador Tasso Gereissati, para reforçar o vitimismo petista. Tasso Gereissati rebateu No mesmo minuto da posse, o indulto de Lula. E no minuto seguinte, nomeia o chefe da Casa Civil. Sobre o indulto a Lula, até o governador petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel, havia dito no sábado ter certeza que Haddad iria assiná-lo no primeiro dia de mandato. Mas o presidenciável do PT afirmou pela primeira vez dias depois que não o dará se for eleito. Haddad apenas reforçou o desejo de Lula de que os tribunais brasileiros e os fóruns internacionais reconheçam que ele foi vítima de um erro judiciário. Eu, como cidadão, vou me manter na campanha pela liberdade do presidente, porque eu li o processo. Não, isso o senhor disse claro, o senhor sempre disse claramente, isso sim, mas a pergunta objetiva é o seguinte, se for mantida a punição... A resposta não. É não o quê? É não. Não para quê? Só para que eu entenda. Não ao indulto. Não ao indulto. Não ao indulto. Tá, não, perfeito. Mas, como revelou a Cruzoé, o PT estuda a melhor maneira de tirar Lula da cadeia depois da eventual vitória de Haddad. A reportagem de capa da revista eletrônica lançada pelo Antagonista diz que o indulto presidencial não é tratado como caminho preferencial em caso de vitória, mas está longe de ser descartado. A cúpula do partido quer promover uma concertação entre os três poderes, insistindo na cantilena de que o Comitê de Direitos Humanos da ONU tem autoridade para declarar injusta a prisão de Lula e embasar um processo que resulte em sua libertação. Em relação à possibilidade de fraude nas urnas, o advogado do PT, que virou presidente do STF, Dias Toffoli, disse que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis, que geralmente os que perdem a eleição reclamam e que Bolsonaro sempre foi eleito através da urna eletrônica. Resta saber quem acha Toffoli totalmente confiável. Rosa Weber, que preside o TSE, acrescentou que em 22 anos de utilização das urnas eletrônicas não há nenhum caso de fraude comprovado e que, portanto, a crítica é desconectada da realidade. Ela reforçou que as urnas são confiáveis e ainda auditáveis. Então tá. Mas não foi só a declaração de Bolsonaro que deu o que falar nesta semana. As de Paulo Guedes e do general Hamilton Mourão também. Na quarta-feira, a colunista social da Folha noticiou que o economista de Bolsonaro quer recriar um imposto nos moldes da CPMF. Não há qualquer declaração entre aspas na matéria, segundo a qual Guedes teria anunciado a uma plateia restrita que pretende criar uma alíquota única do imposto de renda de 20% para pessoas físicas e jurídicas e aplicar a mesma taxa na tributação da distribuição de lucros e dividendos. A matéria repercutiu como se Guedes tivesse proposto a criação de mais um imposto a sobrecarregar a alta carga tributária brasileira. Mas ele próprio explicou: o nosso projeto é liberal. Quem disse que nós queremos aumentar impostos? Segundo o economista, a proposta é substituir todos os impostos federais não compartilhados com estados e municípios por um único imposto, que incidiria sobre as transações financeiras com base de incidência semelhante à antiga CPMF. Ou seja, Guedes propôs a simplificação de impostos já existentes, não imposto extra. Bolsonaro tuitou: votei pela revogação da CPMF na Câmara dos Deputados e nunca cogitei sua volta. Nossa equipe econômica sempre descartou qualquer aumento de impostos. Quem espalha isso é mentiroso e irresponsável. Livre mercado e menos impostos é o meu lema na economia. Apesar disso, Alckmin explorou o ruído entre as declarações, dizendo que o candidato da bala deu o primeiro tiro, no contribuinte, no pobre, na classe média, na economia. O que ele quer é aumentar imposto. Nós vamos fazer o contrário. Já o general Mourão disse em palestra, de acordo com outro relato da Folha, que há um ataque cerrado à instituição da família, do qual decorre uma crise de costumes, e que o narcotráfico recruta jovens de famílias pobres sem avô e pai. A partir do momento em que a família é dissociada, surgem os problemas sociais. Atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai e avô, mas sim mãe e avó. Por isso, é uma fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas. A fala truncada de Mourão deu margem à exploração política de adversários.
Alckmin se disse horrorizado com a declaração que ele interpretou como sendo de que as crianças criadas pelas mães e avós são desvirtuadas. Disse que isso é uma ofensa às mães que criam seus filhos com dificuldade e às avós que são verdadeiras heroínas. Mas um estudo noticiado pela própria Folha em 2007, feito pelos economistas Gabriel Hartung e Samuel Pessoa da FGV, mostra que fatores como maior proporção de filhos de mães adolescentes ou de famílias onde não há o pai ou a mãe presentes aumentam a criminalidade. Segundo os autores, a literatura criminal já descobriu fortes evidências de que crianças nascidas de mães solteiras, criadas sem o pai ou nascidas de mães com baixa escolaridade têm mais probabilidade de se envolver em crimes. Em 2015, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi na mesma linha, dizendo que crianças que crescem sem o pai têm 20 vezes mais chances de acabar na prisão. E o general Mourão explicou: "Não estou criticando as mulheres, estou fazendo uma constatação de algo que ocorre notadamente nas nossas comunidades carentes. Essas mães e essas avós saem para trabalhar e a grande maioria são cozinheiras, são faxineiras, vivem uma dureza de vida o tempo todo. Elas não têm com quem deixar os filhos porque o Estado não está presente para dar creche, uma escola de tempo integral, onde essa criança possa permanecer e essa criança vira presa fácil do narcotráfico." Mourão disse também que essa polêmica acontece com a presença da imprensa, que pega no pé dele e que ele só mostrou que é uma constatação e que o médico Drauzio Varella já falou isso. A declaração de Varella foi feita em maio deste ano à BBC Brasil. Tudo que nós tivemos na vida, todas as oportunidades, compara com a do outro que nasce na favela sem pai. As famílias brasileiras não têm pai hoje. Periferia você vai, é só mulher em casa. Ou é ela com 2, 3 filhos, ou é uma mulher de 50 anos, com as 2 filhas e 3, 4 netos, porque elas começam a ter filhos com 14 anos de idade. Essa é a realidade, você não acha homem nas casas. Qual é a chance de uma criança dessa competir com a gente? É zero, não existe possibilidade. E aí você põe essas crianças num lugar violento. Olha, violência urbana, a gente tem inúmeras causas, né? Inúmeras, evidente. 3 delas foram estudadas cientificamente e estão presentes sempre. Qual é o maior fator de risco para a violência? Primeiro, uma infância submetida à violência. Ou uma infância sem amor, sem carinho dos familiares. Uma primeira infância assim. Uma adolescência criada sem limites, sem uma estrutura familiar ou social que imponha determinados limites. Dizer, isso aqui, olha, não dá para fazer isso. Você é adolescente, você não pode fazer tais coisas. Você tem que ter adultos que dão o exemplo, né, que sirvam de modelo. E terceiro, a convivência com pares violentos. Então, se você pegar essas 3 condições, crianças que nasceram em lares desfeitos ou que são violentadas desde pequenas, adolescentes que não tiveram exemplos, não tiveram limites, e convivência com pares violentos, é a população de todas as periferias de todas as cidades brasileiras. Quando se analisa isso, se fala até que é um país pouco violento. Era para ter muito mais gente nessas condições. Apesar de tudo que comentou neste vídeo, Varella rebateu Mourão, declarando à Folha que jamais disse e jamais diria isso e que é a opinião dele, do Mourão. Então tá. Até o presidiário Lula, por meio de cartinha, tentou passar lição de moral em Mourão, sugerindo que faça um curso sobre humanismo, ao que Mourão respondeu que o humanismo de Lula o levou à cadeia. Como Lula afirmou que ele não deveria ter chegado a general, Mourão ironizou o petista, lembrando que quem o promoveu a general foi o próprio Lula, quando era presidente, em março de 2006. Mas diante de tanta repercussão e de olho no segundo turno, Bolsonaro acabou pedindo que seus aliados evitem polêmicas e que Mourão e Paulo Guedes reduzam suas atividades eleitorais. O economista, pelo visto, atendeu o pedido, cancelando palestras. Para a sorte de Bolsonaro, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e o do Podemos, Álvaro Dias, também protagonizaram episódios que deram o que falar nesta semana. Em ato de campanha em Boa Vista, Roraima, Ciro agrediu fisicamente Luiz Maciel, que o entrevistava, e o chamou de além de ter gritado para que o prendessem. Até a pátria. Eu sei que o povo de Roraima está se sacrificando, muita gente botando até pessoas nas suas próprias casas, mas nós precisamos assumir como federal essa tarefa. Roraima não tem riqueza suficiente para tal volume de pessoas migrantes.
Portanto, a grande questão aqui é o Brasil assumir como sua a tarefa de ajudar essas pessoas. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, candidato... Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. Gratidão. O que é isso aí, uma camiseta? Daqui. Olha o que é cultura de ódio. Um bobinho que não deve ter culpa de nada. Acabou de criar uma confusão aqui, trazendo a camisa do adversário aqui dentro. Por quê? Porque por ele, fanático como é, que nem o doido que enfiou a faca nele, acha que a política pode ser resolvida assim. Tenham paciência com ele. Tenham paciência com ele. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima desse nazista filho da que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, coração. Já Álvaro Dias se irritou no Paraná com o pedido de um eleitor para que ele colabore com Bolsonaro. Chamou o deputado de bandido e vagabundo e disse que ele está quase morto. Amigo, no final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem destruir o Brasil? Você não sabe nada, isso é um bandido. Há 30 anos só fez pra ele, pra família, nada. São vagabundos total. Todos são piores. Ele tá quase morto. Ao publicar novo vídeo gravado no hospital, Bolsonaro afirmou nas redes sociais: "Uma má notícia a quem só restou torcer contra minha saúde e recuperação. Nunca me senti tão feliz e bem. Estamos voltando para juntos fazermos do Brasil uma grande nação." Bom dia, amigos. 21 de setembro, sexta-feira, véspera da primavera. Nunca me senti tão bem na minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, onde então juntos enfrentaremos o 7 de outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu! Na véspera, Bolsonaro ainda havia apostado em vitória no primeiro turno. É o dia 20/9, 5h33 da tarde, após uma pequena drenagem. Já está caminhando novamente aí, velho. Tá forte, hein, cara? E aguarda, hein? Primeiro turno, hein, pessoal? No exterior, The Economist destacou que Bolsonaro seria um presidente desastroso. De acordo com a revista, sua vitória representaria uma ameaça para o Brasil e para a América Latina. Tomada de entusiasmo por Lula, The Economist fez uma capa com o Cristo Redentor decolando para a estratosfera e depois teve de fazer outra com ele caindo. Seus editorialistas continuam lá. Já Marina Silva disse nesta semana que vetaria a legalização do aborto caso o tema fosse aprovado pelo Congresso e, depois de tantas vezes falando no máximo em erros, disse que é corrupção o crime cometido por Lula. Quando eu digo não pode ser candidato porque está enquadrado pela lei da ficha limpa e pela lei da ficha limpa não pode ser candidato, isso é dizer o quê? Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo. É corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que a senhora... Você tem dúvida? Estou perguntando Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa é para crime de corrupção, não pode ser candidato. Nas pesquisas de Ibope e Datafolha divulgadas nesta semana, Bolsonaro continuou na liderança isolada com 28% das intenções de voto em ambas. Haddad cresceu 11 pontos no Ibope desde que assumiu a cabeça da chapa petista no lugar de Lula e atingiu 19%, mas no Datafolha cresceu apenas 3 pontos e ficou com 16%. Ciro ficou 8 pontos atrás de Haddad no Ibope, com 11%, e apenas 3 no Datafolha, com 13%. Numa leitura poética do Datafolha, Marina, 7%, está tecnicamente empatada com Alckmin, 9%, que está tecnicamente empatado com Ciro, 13%, que está tecnicamente empatado com Haddad, 16%, que está 12 pontos atrás de Bolsonaro, 28%, que não está tecnicamente empatado com ninguém. Uma pesquisa da Genial Investimentos ainda mostrou Bolsonaro com 30%, Haddad 17% e Ciro apenas 7%, enquanto outra da XP mostrou Bolsonaro com 28% contra 16% de Haddad, como no Datafolha, mas Ciro atrás com 11%.
É pesquisa que não acaba mais e veremos em 7 de outubro qual terá sido a mais certa. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.